A Mauro vai gravar, aqueles que não puderam hoje, aí tem um vídeo gravado. Hoje nós vamos então trabalhar o capítulo 19, versículo 17 até o 37. Hoje vamos falar aí sobre a morte de Jesus. Gil está entrando. Boa noite, Gil. Nós estamos começando o capítulo 19, versículo 17 em diante. Hoje vamos falar sobre a morte de Jesus. Sobre a morte de Jesus. Um ponto importante, que estamos quase concluindo o Evangelho de João, quase concluindo esse Evangelho de João, é ter sempre a clareza de que para ler um Evangelho, qualquer um que seja, Mateus, Marcos, Lucas ou João, nós temos que partir da comunidade, a comunidade que escreve. Essa comunidade do João é uma comunidade do final do século I, e uma comunidade perseguida por judeus, uma comunidade perseguida por romanos, e o João, então, fortalecendo a fé dessa comunidade. Hoje, um ponto importante que eu quero que vocês saiam desse curso com isso muito claro: nós não podemos ler um evangelho de forma literal. O que significa isso? O que está escrito? Os evangelhos são sempre mensagens de fé. Vou repetir isso, que é muito importante. Sala, né? Antes de começar, dá uma olhadinha aqui. Gente, quantas pessoas lindas! Uau! Pessoal do... Bom, vamos lá. Então, os evangelhos, eles são sempre livros de fé. E de todos os 4 evangelhos, o do João ainda é o mais teológico que tem. É o mais teológico. Esse é um ponto muito importante, tá? Então, a gente nunca vai ler o texto literalmente, mas nós vamos ler sempre o texto tentando entender qual é a mensagem que cada evangelista quer passar, e aqui, no caso específico, o Evangelho de João. Só estou frisando isso, já falei várias vezes, para vocês terem essa clareza. E um segundo ponto é perceber que o João, como os outros evangelistas, eles, quando falam de Jesus, eles sempre buscam no Antigo Testamento uma fundamentação, porque Jesus, ele é, na visão dos evangelistas, a conclusão, né, ou vamos dizer assim, a realização daquilo que o Antigo Testamento previu, vamos dizer assim. Então, eles sempre vão sempre fazer releituras desse Antigo Testamento para encontrar nele fontes para entender esse Jesus Cristo. Tá? Hoje, na aula de hoje, eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque o evangelista João, ele usou bastante os salmos do servo sofredor, do justo sofredor, aquele que é justo e que sofre. Principalmente aí o Salmo 22 e o Salmo 69. Praticamente ele repete na morte de Jesus parte do Salmo 22 e parte do Salmo 69. Literalmente ele vai repetir aí versículos do Salmo 22 e versículos do Salmo 69, para dizer que aquele que está morrendo na cruz é um justo que está sofrendo, um justo sofredor. A exemplo do mundo antigo, em que os justos também sofriam e que Deus não abandonava esses justos, Jesus também é um justo que sofre e que Deus também não o abandona. Além desses textos do justo sofredor, nós vamos encontrar esses textos em Zacarias, no profeta Zacarias, vamos encontrar esses textos do profeta Isaías: arrancaram-lhe a barba, levaram para o matadouro e ele não reagia. Então, sempre esses evangelistas estão utilizando esse olhar do justo sofredor e aplicando em Jesus essa visão do Antigo Testamento. E quando eles aplicam esse justo sofredor em Jesus, eles vão dizer isso para se cumprir as Escrituras. Então, quando você lê os evangelhos, isso para se cumprir as Escrituras, o que está acontecendo é que os evangelistas estão lendo o Antigo Testamento e estão fazendo esse Antigo Testamento acontecer em Jesus. Tá? Porque, como eu falei para vocês, os evangelhos são livros de fé, são mensagens de fé. E a gente tem que estar muito atento a essa questão. Então, hoje nós vamos trabalhar a morte de Jesus. O capítulo é 19.
O versículo vai começar aí no 17, e hoje eu vou até o 37, tá? Eu vou parar antes da sepultura de Jesus. Então, eu vou até a morte de Jesus. Nós vamos trabalhar isso. O João, ele vai criando cenários para essa morte de Jesus. E um dos cenários muito bonito que o João cria é a comunidade ao pé da cruz. O João é o único, e aqui é importante observar, dos 4 evangelistas, o João é o único que coloca a comunidade ao pé da cruz. Todos os outros três, coloca que as mulheres observavam de longe. O João é o único que vai dizer que essas mulheres estão ao pé da cruz. Isso significa comunidade. Outro ponto interessante. Nos outros 3 evangelhos, aparecem figuras das mulheres que são citadas, mas nenhum dos evangelhos, dos 3 evangelhos, cita Maria ao pé da cruz. João é o único evangelista que vai colocar Maria ao pé da cruz. Por quê? E aqui um dado interessante. Nós não podemos esquecer que o primeiro sinal começou com a presença de Maria, quando Maria falou assim: fazei tudo o que ele vos disser. Então, Maria, ela está no início da obra de Jesus, e Maria está no fim da obra de Jesus nessa terra. Então, ou seja, o evangelista João coloca aí Maria no início lá no capítulo 2, que é as bodas de Caná, e agora o João, o único evangelista que vai colocar Maria ali ao pé da cruz. Depois vocês podem olhar os outros 3 evangelhos, eles citam mulheres, citam Maria Madalena, cita Maria de Cleófas, cita até uma Salomé, mas não cita Maria, nenhum dos 3. João é o único que vai citar Maria e ao pé da cruz. Então, essa é uma diferença muito importante, tá? Outro dado interessante, além de colocar que a comunidade tem que estar ao pé da cruz, então João é o único que coloca a comunidade. Quando eu falo comunidade, são as mulheres e o João. Quando o João é o único que coloca a comunidade ao pé da cruz, tem um dado teológico muito importante. Quer dizer, onde que a comunidade tem que estar? A comunidade tem que estar ao pé da cruz de Cristo sempre. Tá? Esse é o lugar dela. Um outro dado interessante é que são 2 figuras que aparecem no Evangelho de João e que pedem o corpo a Pilatos. Um deles é José de Arimateia, que o Evangelho fala que era discípulo de Jesus às escondidas. Nós sabemos que ele é fariseu. E um outro fariseu que aparece aqui é o Nicodemos, que aparece lá no capítulo 3, que diz que ele foi procurar Jesus à noite, às escondidas também, tá? Esses 2, eles então pegam o corpo de Jesus, tá? Tira da mão dos judeus que estavam, né, ali, e dos romanos, para dizer então que os judeus não têm mais poder sobre o corpo de Jesus. Quem tem o poder sobre o corpo de Jesus é a comunidade. Aqui faz uma referência já à Eucaristia. Então, é a comunidade que tem aí, vamos dizer, o controle desse corpo de Jesus. Não mais os romanos, não mais os judeus. Vamos ver isso daqui a pouco, tá? Então, a primeira parte que nós vamos ver com vocês, aí é a Via Crucis e o título, tá? Isso vai até o versículo 22. Do versículo 17 até o versículo 22. Vamos aqui, então, analisar essas 2 partes para a gente ir, aos poucos, entendendo. Antes desse capítulo, quando Jesus discute lá com o Pôncio Pilatos, a grande temática de Jesus com Pôncio Pilatos estava ligada à questão da figura de Jesus como Filho de Deus, ou da messianidade de Jesus. Tu é o Cristo, né? Aquela discussão toda que Jesus fez com Pôncio Pilatos. Agora, o João inaugura uma nova temática, que é justamente a Via Crucis e o título. O que é título, pessoal? Título é aquela plaquinha que foi colocada em cima da cruz, dizendo a causa da morte de Jesus. Jesus Nazareno, rei dos judeus, tá? Então, isso é o título. Vamos analisar o que o João quis falar com isso aqui. Vamos primeiro à questão da via sacra, chamada Via Crucis. Porque quando a gente lê os sinóticos, quais são os sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Aquele título que está em cima da cruz,
ele revela o motivo da condenação de Jesus. Qual é o motivo da condenação de Jesus? Jesus morreu porque se fez rei dos judeus, e não se podia fazer isso. Isso era um crime na época, porque o único rei dos judeus é o César, o imperador César, que na época era Tibério César. Em João, esse título ele vai aparecer com um novo sentido, tá? Com um novo sentido. Qual é o sentido do título em João? É justamente proclamar que, olha o que escreveu, Jesus o Nazareu, rei do judeu. Então, o título que o João coloca, né, em cima da cruz e que os judeus reclamam, não escreva o rei dos judeus, mas ele se diz o rei dos judeus, e o Pilatos fala aquilo que eu escrevi está escrito, ele revela uma nova intenção, não aquela dos sinóticos. Qual é a intenção do João? É proclamar para o mundo que Jesus, ele é o Messias, que ele de fato é o rei dos judeus. Então não é o motivo da condenação. Aqui o João está dizendo que não foi isso o motivo da condenação. Na verdade, o João usa essa questão do título para dizer que, em bons sons, que Jesus ele é o rei dos judeus, tá? Que ele é o Messias esperado. E é interessante que fala que foi colocado em 3 línguas. Foi colocado em hebraico, que é a língua dos judeus, foi colocado em latim, que é a língua dos romanos, e foi colocado em grego, que é a língua dos comerciantes e soldados da época. Ou seja, e diz que todo mundo via porque o lugar era alto. Em outras palavras, o João está fazendo acontecer uma coisa interessante. O mundo todo reconhece ou vê que Jesus é o Messias. Então, não é um título de condenação mais, é um título de exaltação de Jesus. Jesus é o Messias. Jesus foi proclamado por João nesse título como Messias em 3 línguas, em hebraico, em latim e em grego, ou seja, para o mundo todo. Jesus é proclamado como sendo o rei dos judeus. Isso aqui é muito interessante, essa questão do título, tá? Então, não como motivo de condenação, como os sinóticos colocam, mas aqui como um Jesus que se dá livremente por nós na cruz. Ele é soberano. Aqui dá um dado interessante sobre isso. Todos os evangelhos colocam que Jesus foi ajudado por um homem chamado Simão de Cirene. Cirene é na África, né? É na África. E por que isso acontecia? Porque as pessoas que eram flageladas, elas ficavam tão fracas que precisavam de ajuda. O João não coloca esse ajudante. João é o único evangelista que não fala desse Simão de Cirene. Por quê? Porque para o João, Jesus morreu de forma soberana, sem fraqueza. Lembra bem que nós estamos agora no momento mais importante do Evangelho do João, que é vamos dizer assim, o enaltecimento de Jesus na cruz, a hora de Jesus. Lembra que todo o Evangelho de João é para isso? Preparando para esse momento? Jesus é enaltecido na cruz e na ressurreição. Então, o João está dizendo que Jesus, ele não demonstra essa fragilidade, ele está consciente, ele está soberano, tá? Ninguém tem poder sobre ele, nem os romanos e nem os judeus. O fato de morrer na cruz é um projeto de enaltecimento de toda a obra do Pai. A obra do Pai se finaliza não só na cruz, mas na ressurreição depois de Jesus, da vitória final de Jesus. Isso é muito interessante que João não coloca ajudante, como se Jesus não precisasse, que ele vamos dizer, suficiente nesse momento, ele é soberano nessa situação. Aqui uma outra coisa importante que a gente tem que observar nessa primeira parte, né, que é a parte da Via Crucis e do título, que os judeus, vocês lembram que os judeus, eles negaram a própria aliança e a messianidade quando falaram, nós não temos outro rei senão o César. Quem diz que Jesus é rei, não é amigo de César. Então, eles negam a história deles, negam a aliança com Deus, mas nesse momento, quando Pilatos fala aquilo que eu escrevi está escrito, quer dizer, os judeus vão ter que engolir essa escritura do Pilatos, né? Não vou mudar nada, é isso que está escrito. Então, Jesus é proclamado como rei, tá? Como Messias, nesse títulos aqui do João. Vamos ver agora a questão do pé da cruz. Vou falar agora do versículo 23 ao 27. Estou no capítulo 19,
versículo 23, agora ao 27, ao pé da cruz. Como eu falei para vocês, o João é o único evangelista que coloca as mulheres ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Isso está no versículo, principalmente no versículo 25. As mulheres estão ao pé da cruz. Quantas mulheres são? Eu vou pegar aqui o texto para vocês verem aqui uma coisa que é difícil de dizer. Quando a Bíblia foi escrita, primeiro em grego, né? O evangelho em grego, depois a tradução para o latim, naquela época, eu estou estudando agora o latim, não existe vírgula. Não existe vírgula, nem no grego, e muito menos no latim. Não existe essa questão da vírgula. Então, é muito difícil identificar algumas questões. Por exemplo, queria que vocês só prestassem atenção, quem está com a Bíblia aí pode observar, no capítulo 19, no versículo, deixa eu pegar aqui certinho, a questão da morte, versículo 25. Versículo 25. Diz o seguinte, ó, perto da cruz de Jesus, o João é diferente dos outros evangelistas. Os outros evangelistas falam que as mulheres observavam de longe, de longe. O Mateus e o Marcos, as mulheres são as mesmas. Lucas coloca outra mulher, né? A Salomé. O João aqui, ele fala que as mulheres estão ao pé da cruz. Aqui, ó, permaneciam perto da cruz, permaneciam de pé sua mãe, Maria. É a primeira vez que a Maria é colocada na cruz. Os outros evangelistas não colocam o nome de Maria, nenhum deles. João é o único que cita que a mãe de Jesus estava próximo da cruz. A irmã de sua mãe, duas mulheres. A irmã de sua mãe, vírgula, Maria, mulher de Clopas ou Cleófas, e Maria Madalena. A pergunta é, são 4 mulheres ou são 3? Essa Maria de Cleófas ou de Clopas é a irmã de Maria? Então, como não tinha vírgula, a gente não sabe se são 3 mulheres ou se são 4. Se essa Maria de Cleófas é a irmã da mãe de Jesus, são 3 mulheres. Maria, Maria de Cleófas e Maria Madalena. O problema é que não tinha vírgula. Então, ficou assim, ó, Maria, a sua mãe, a irmã de sua mãe, vírgula. Então, aí, uma terceira, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Então, nós não sabemos se ao pé da cruz tinha 3, segundo João, se tinha 3 mulheres ou se tinham 4 mulheres. A gente não sabe porque não tinha vírgula e fica nessa dúvida, tá? Então, eu não posso afirmar categoricamente que essa Maria de Cleófas é a irmã de Maria, mãe de Jesus. Eu não posso afirmar. Pode ser que sim, pode ser que não. Como eu falei para vocês, não tinha vírgula, as traduções ficaram dessa forma. Então, a gente não tem como informar se essa Maria de Cleófas é a tia de Jesus ou se é uma outra pessoa. Nós não sabemos. Veja bem que no versículo 25 não aparece o discípulo amado. Ele só vai aparecer lá no versículo 26, quando diz: Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe, mulher, grava que no primeiro momento João chama Maria de mãe, no segundo ele fala mulher. Já falei para vocês, quando aparece a questão mulher, está ligada à questão de casamento, depois vou explicar isso. Eis teu filho, depois de seu discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Olha que tanta coisa rica e interessante só nesse versículo. Primeira coisa, quando João coloca o discípulo amado, ele não está falando dele, já expliquei isso para vocês. O discípulo amado no Evangelho do João é a comunidade. É a comunidade. Quem é o discípulo amado de Jesus? É a comunidade. Então, Maria, aí aqui tem 2 pontos que eu quero trabalhar com vocês em relação a essa questão pé da cruz. E aparece 2 vezes a palavra eis. A palavra eis, eis a tua mãe, eis o teu filho, pode ter 2 sentidos. O primeiro é um sentido chamado indicativo. Indicativo. O que significa isso? Significa que o discípulo amado, no sentido indicativo, que o discípulo amado, nesse momento, está tomando o lugar de Jesus. Quer dizer, a minha hora terminou, Jesus está dizendo, a minha hora terminou, e está dizendo assim, mãe,
eis o teu filho, quer dizer, eis a comunidade, ela que vai tomar conta agora da obra do Pai. Então, no sentido indicativo, o discípulo amado, quer dizer, a comunidade vai continuar a obra de Jesus. Isso é o sentido indicativo. Mas tem um sentido que a gente chama de indutivo, que é o de receber, onde o discípulo amado, a comunidade recebeu Maria ali para viver entre eles. De qualquer forma, seja o sentido indicativo ou indutivo, um dado aqui é muito interessante. Maria, ela deu Jesus ao mundo, tá? Maria, ela deu Jesus ao mundo para que Jesus trouxesse a obra do Pai. Agora, a comunidade acolhe Maria, tá? Acolhe Maria para que Maria viva entre eles. Quer dizer, agora Maria está gerando a comunidade. A comunidade ainda não existe, está nascendo. Então, Maria, ao mesmo tempo, ela gerou Jesus. Maria gerou Jesus, quando gerou Jesus para o mundo. E quando fala, mãe, mulher, eis aí o teu filho, eis o filho de Maria, quer dizer, a comunidade. Então, Maria está gerando também a comunidade. Maria, então, ela é mãe de Jesus. Olha que coisa bela, hein? Maria é a mãe de Jesus e ela deu Jesus ao mundo para trazer a obra do Pai. E Maria é a mãe da comunidade, tá? E, então, entrega a comunidade para continuar a obra do Pai. Alguns comentadores bíblicos vê também aqui Maria como o novo povo de Deus. Onde está isso? No título mulher. Porque ele não chama só ela de mãe, mas chama de mulher. Mulher na Bíblia, já expliquei isso para vocês, é um título de esposa. Deus casou com a comunidade de Israel. Deus, lá no Antigo Testamento, ele casou com Israel, no matrimônio. Em Maria, mulher, então, ela representa o novo povo de Deus, os cristãos. Então, é como se o discípulo amado, comunidade, estivesse casando com Maria, e constituindo um novo povo de Deus, um novo povo de Deus. Então, Maria, com o título mulher, ela representa o novo povo de Deus. Não mais os judeus, o casamento agora não se dá mais com os judeus, o casamento se dá agora com Maria, nessa nova comunidade cristã. Ela é o símbolo desse novo povo de Deus. E é interessante que no livro do Apocalipse, Maria vai ser colocada assim também. Essa mulher que gera a comunidade, né, lá no capítulo 12 do Apocalipse. Nós vamos depois, um dia, ver essa questão, tá? Então, é importante aqui nessa questão do pé da cruz, tem muito significado. Primeiro significado, e o mais importante, é que a obra de Jesus terminou na cruz, ali ele foi enaltecido, e alguém tem que continuar essa tarefa. Quem vai continuar? A comunidade. E quem é a comunidade no Evangelho de João? O discípulo amado. O discípulo amado. E Maria vai estar presente dessa comunidade que está nascendo. Ela gera essa comunidade que está nascendo. Ela gerou Jesus para nós e agora ela gera essa nova comunidade através do discípulo amado. Esse discípulo amado, vou frisar de novo, não é o João, não é o João. Esses discípulos amados são todos aqueles que são membros da comunidade, são discípulos amados de Jesus. Então, essa comunidade que está ao pé da cruz. Então, a gente tem algumas pessoas que falam que a igreja nasceu no pé da cruz. É nesse sentido. A igreja nasce com essa comunidade ao pé da cruz e essa comunidade que, então, vai continuar a obra de Jesus. Qual que é a obra de Jesus, pessoal? É levar a obra do Pai adiante. É levar a obra do Pai adiante. Eu vou adiantar um ponto aqui para vocês entenderem um dado interessante. Tem uma hora que Jesus, antes de abaixar a cabeça, ele fala assim, em tuas mãos entrego o meu espírito. Muitos comentadores bíblicos não veem isso um sopro vital de Jesus, mas entrega o meu espírito, quer dizer, estou entregando à comunidade o Espírito Santo. Eu entrego o meu espírito, quer dizer, um dom, o dom do Espírito Santo. Agora eu estou morrendo, a minha parte eu terminei, deixo para a comunidade o Espírito, entrego o meu Espírito, o Espírito Santo. Então, a comunidade que agora vai ser assistida pelo Espírito Santo. Então, a comunidade ela vai levar adiante a obra de Jesus,
que antes é a obra do Pai, através do Espírito Santo. Aí o símbolo legal aqui da Trindade. Então, é muito interessante essa questão aqui do discípulo amado na comunidade, tá? Algumas questões que eu quero ainda chegar até vocês aí, para a gente entender bem isso. Antes mesmo da questão aí de Jesus entregar Maria ao discípulo amado a Maria, fala que os soldados, então, eles repartiram as roupas de Jesus em quatro que é o símbolo de todos os lugares do mundo, e depois tiraram sorte sobre a túnica dele. A túnica dele, ela não tem costura. Por que o João está dizendo isso? Porque era a roupa que os sumos sacerdotes usavam, roupa sem costura. Quer dizer, o João está chamando Jesus agora de sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote é Jesus, por essa questão. Um outro dado importante que eu queria trabalhar com vocês aqui é a questão que, quando Jesus ele vai, então, dizer que tem sede, e quando ele diz que tem sede, eles vão dar para ele vinagre. Pessoal, vinagre aqui é uma forma de dizer, nós chamamos isso de vinho em acre. Vinho em acre é vinho ácido, tá? Eles dão para Jesus num isopor. Aqui é muito interessante, João, ele pega detalhes. Por que isopor? Isopor era uma planta que era utilizada para aspersão nas primeiras comunidades. Veja o rito litúrgico que o João está colocando, hein? Então, eles colocam esse vinagre, esse vinho na boca de Jesus, e Jesus percebe, então, que tudo está consumado. O que o João está dizendo? O João está lendo o Salmo 22, tá? Salmo 22, versículo 16. Depois vocês podem confirmar. O que é esse salmo? É o salmo do justo sofredor. Então, João está aqui dizendo que Jesus é aquele que é justo sofredor, tá? E quando é ofertado o vinho azedo, também ele está ali no Salmo 69, versículo 22. Me deram vinho ácido. Então, o João está fazendo leituras dos Salmos para dizer, teologicamente, que Jesus é o justo sofredor. No passado existiu o justo sofredor, agora Jesus é esse justo sofredor também. E entregar o Espírito, eu já expliquei para vocês, muitos comentadores estão dizendo aí o dom do Espírito Santo e não esse Espírito sopro. Um outro dado interessante, ainda teologicamente, é usado duas vezes, entre o versículo 28 e o versículo 30, é usado duas vezes o verbo grego teléo. Teléo significa consumar, tudo está consumado. Duas vezes o João usa esse verbo teléo. Só que uma coisa interessante é que quando a gente volta na Bíblia, lá no capítulo 13 de João, 13, versículo 1, a palavra telos significa aqui no sentido de amar. Eis tu telos. Jesus os amou até o fim, telos como fim. Então, ou seja, a morte, o que João está dizendo é que Jesus nos amou, usando esse verbo telos, consumar, ele usa não metáfora, ele paragona, né? Ele compara, faz uma comparação entre o verbo teléu, consumar, com telos, fim, para dizer que a morte de Jesus nos amou até o fim. Então, a morte de Jesus na cruz é um gesto de amor. Jesus amou tanto os seus e esse amor foi até o fim. Então, tem uma teologia também atrás desse verbo teléu, que o amor de Jesus foi tamanho que ele vai até a cruz. A vida toda de Jesus foi amar os seus. Então tem essa questão aqui. Consta também outro dado teológico interessante, é o dizer aqui que como era sexta-feira, mas a tardezinha já seria o sábado, ele vai dizer que os judeus pedem para quebrar as pernas dos três crucificados para tirar o corpo da cruz, porque se o corpo permanecesse na cruz, a cidade ficaria impura. E eles não poderiam comer a Páscoa à noite. Você sabe que a sexta-feira à noite já é o sábado, né? O dia que era a Páscoa daquele ano. Então, eles pedem para quebrar as pernas. Qual que é o sentido de quebrar as pernas? Ao quebrar as pernas, se morre mais rapidamente por asfixia.
se morre mais rapidamente por asfixia. Então, eles quebram a perna de um, quebra a perna do outro. Quando vai quebrar a perna de Jesus, já percebe que ele está morto. E aqui também o João está lendo os textos antigos, os textos antigos do Antigo Testamento, e fala que isso foi para cumprir as Escrituras, que não quebrarão nenhuma perna minha. Porque os cordeiros, aqui tem um dado interessante, os cordeiros, quando eram sacrificados, eles tinham que ser sem defeitos, não podia ter perna quebrada. Jesus é o cordeiro perfeito. Vocês estão vendo como que o João está lendo o Antigo Testamento e fazendo acontecer em Jesus? Quer dizer, o cordeiro que se comia na Páscoa era um cordeiro sem defeito, macho, sem defeito, não podia ter nenhuma perna quebrada. Então, quando João fala que dos dois quebraram a perna e de Jesus não quebrou a perna, fazendo cumprir as Escrituras, o João está dizendo teologicamente que Jesus é esse cordeiro perfeito, é esse cordeiro que traz a salvação. Então, é uma teologia muito bonita que o João está pintando para nós. E aí fala que um soldado, que hoje a igreja chama de São Longuinho, só que aqui no João não tem esse nome não, tá? Só estou dizendo como é que chama hoje. Esse soldado, ele fere o lado de Jesus, onde saem sangue e água. Sangue e água, primeiro, o que é sangue e o que é água? Primeiro ponto, sangue e água significam aí os dois líquidos vitais que dão vida. Quer dizer, toda a obra de Deus realizada por Jesus, e Jesus sendo enaltecido na cruz, é para trazer vida, sangue, vida, água, vida. Essa é uma leitura teológica possível. Mas tem uma outra leitura teológica muito bonita que o João traz também. O sangue, o João está dizendo, quer dizer o seguinte, que Jesus morreu de uma morte violenta, sangue, lembrando que os mártires, quando ele está escrevendo, as pessoas estão morrendo, os mártires, de forma violenta, sangue. Mas que essa morte violenta não é em vão. Qual é o sentido de uma morte violenta de Jesus e dos mártires? Dar a vida. Pessoas que morrem, como Jesus, na época de Jesus, ou como os mártires, na época do João, eles morrem de forma violenta, mas essa morte não é em vão. Nós não estamos morrendo em vão. Essas pessoas que morrem, o justo sofredor, seja Jesus, seja os membros da comunidade que estão morrendo, eles são justos sofredores e estão morrendo para dar vida pela comunidade. Jesus morreu para dar vida pela comunidade de forma violenta, e na época que o João está escrevendo, ele está dizendo a mesma coisa, que as pessoas estão morrendo de forma violenta, sangue, para doar a vida para a comunidade. E a água, ela é o símbolo do quê? A água é símbolo do Espírito Santo, é o símbolo do batismo. O João está lembrando o batismo, tá? O João está lembrando o batismo. Ele está dizendo para nós, tá? Que a morte de Jesus na cruz continua nos seus discípulos através do batismo. Tá? A obra salvífica continua através daqueles convertidos. Então, a água que sai é o batismo de todos aqueles, né, na época de João, são todos aqueles que se converteram e se batizaram. E continua essa obra. Quer dizer, a obra de salvação que começou com Jesus continua na comunidade. E tem uma hora no Evangelho que fala que as pessoas vão fazer coisas muito maiores que Jesus. Por quê? Porque o tempo de Jesus na Terra foi curto. Foram 3 anos. E a comunidade tem muito mais tempo para fazer o que Jesus fez e fazer mais coisas. É isso que está lembrando aqui o Evangelho. Então, aqui, a salvação pela morte... O que significa? Então, eu até anotei isso aqui para ficar mais claro. O que significa sangue e água? Significa salvação pela morte de Jesus, salvação pela morte de Jesus, sua presença na comunidade, tá? Através, aí também depois, na comunidade, principalmente também através do batismo da comunidade que ele reuniu a partir da cruz, enaltecido nessa cruz, tá? O lado aberto de Jesus tem uma identificação teológica com o ressuscitado. Porque quando ele está ressuscitado, o Tomé duvida, ele fala para Tomé tocar no lado dele. Então, o lado aberto já é o prenúncio da ressurreição de Cristo. Tá?
E quando fala também do lado aberto, está citando o Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Olharão para aquele que transpassar. Ele está citando aqui a questão do Zacarias, tá? Um pouco é isso. Hoje eu vou parar aqui, porque na próxima aula eu quero trabalhar sobre a questão da sepultura. Mas veja quanta teologia, é isso que eu quero mostrar para vocês. Não leia o texto literalmente. Tem muita teologia bonita que o João está trazendo para nós. Hoje nós aprendemos tanto teologia, qual é a teologia? Que a comunidade, a comunidade que estava presente na cruz vai ser aquela que vai continuar a obra de Jesus, né? E nessa comunidade está a presença da Maria. O que é Maria? Maria é o novo povo de Deus, o povo dos batizados, a água que sai do lado de Cristo. E que as pessoas estão dando a vida na comunidade, está doando a vida através da sua morte, muitos dos mártires. Então, João, ele vai fazendo uma teologia muito bonita, dizendo que Jesus nos amou até o fim, tá? Ele nos amou até o fim e que ele é o Messias esperado. Então, são teologias muito bonitas que o João vai passando para nós, nesse texto aí do Evangelho aqui do João. Pode abrir aí quem tiver dúvida para fazer as perguntas, senão a gente então volta na próxima aula. Outro, Mauro. Pode falar. Em relação aos ladrões, é mais mitológica a questão dos nomes, o que um falou, o que o outro falou, ou é uma questão mais real? Foi bom Tem você alguma perguntar coisa isso, nesse sentido? foi bom você perguntar isso, porque essa é uma coisa aqui que eu tinha esquecido. Observa bem que o João é o único dos 4 evangelistas que só cita que 2 pessoas foram crucificadas com Jesus. Ele não fala que é ladrão, ele não fala que é bandido, ele não fala nada. Ele não coloca aquela frase na boca deles reclamando de Jesus. Por quê? Porque o João não está interessado nessas figuras. Qual que é o objetivo do evangelho do João? Vocês já sabem responder. É falar da glorificação de Jesus na cruz e na ressurreição. Esse é o grande objetivo do Evangelho de João. Ele prepara todo o caminho para dizer que Jesus foi glorificado na cruz e na ressurreição. Então, não importa a história desses 2 que estão ali. Ela não é importante para o João. João só cita que Jesus foi crucificado ao lado de 2 pessoas. Eu vou até pegar aqui para vocês, literalmente, para vocês verem isso aqui. Ó. Nós estamos aí na crucificação, lugar da caveira, né? Que é o Gólgota, vocês conhecem isso? Do letreiro. Os soldados, quando crucificaram, tomaram suas roupas, uma só peça, para dizer o que essa escritura dizia. Deixa eu ver se o se fala dessa questão. Ele não cita, você vai dizer isso quando ele fala de quebrar a perna de um e de outro. Ele não se preocupa com esses 2. Já os sinóticos, que têm a sua origem no Marcos, ele vai apresentar esses 2, um coloca como sendo bandido e o Marcos como ladrão. Bandido e ladrão são termos utilizados. O Marcos, quando usa o termo bandido, ele está usando a voz dos romanos em relação a todos aqueles que ousavam enfrentar Roma. Possivelmente eram os zelotas. Então, aqueles 2 que morrem com Jesus eram zelotas. Lógico que as frases que são colocadas, não tem como comprovar o que eles falaram. Você está diante da cruz, são teologias ali, são teologias que estão por trás disso. O nome deles, por exemplo, nós sabemos o nome um deles era Dimas, chamado Bom Ladrão, né? Dimas, porque os apócrifos, que são os evangelhos que não estão na Bíblia, dizem isso, que o nome de um deles era Dízimo. Tem o nome do outro também, depois eu pego para vocês, o nome desses 2. Mas são os apócrifos que falam isso para nós. Mas a fala deles no texto são falas teológicas. Tá? Um exaltando Jesus, o outro criticando Jesus, para dizer quem que são os 2 que estão na cruz? Somos nós. Diante de Deus, do sofrimento, tem 2 tipos de pessoas, está dizendo os sinóticos. Diante do sofrimento, tem 2 tipos de pessoas. Aqueles que colocam culpa em Deus, tá? Que é o mau ladrão, e aqueles que reconhecem que Deus não tem nada a ver com isso, que é o bom ladrão. São atitudes humanas, né? Então, o sinótico está dizendo isso para nós. Porque não se tem como comprovar
né, historicamente, a fala deles. Mesmo porque o próprio Marcos fala que aqueles que acompanharam de longe, e de longe não dá para escutar nada. O único que fala que era de perto foi o João, mas também o texto dele é teológico, tá? Então, as falas são teológicas. Praticamente toda a construção, lógico, Jesus morreu na cruz, morreu do lado de duas pessoas, isso é história. Mas as falas, elas vão sendo construídas teologicamente, tá? Construída teologicamente para mostrar pegar o João especificamente para glorificar Jesus, a obra de Jesus, Jesus que veio exaltar aí a figura do Pai. Por isso que eu friso muito para vocês que estão fazendo curso comigo, né, já há muito tempo aí. Não leiam a Bíblia ao pé da letra. Vocês não vão entender nada e vão se confundir. Ela tem um grande objetivo teológico. É isso que nós temos que entender sempre. Tá bom? Mais alguém? Então, a gente se vê na próxima terça-feira, tá? Próxima terça-feira. E hoje tem uma santa muito importante no mundo, mas aqui na Itália ela é também muito famosa, a Rita de Cássia, né, o dia dela. E muitas pessoas buscam Rita de Cássia por causa dos milagres, essa questão impossível. E tem uma coisa que ninguém busca em Santa Rita, que é uma coisa maravilhosa. Rita de Cássia foi uma mulher em que o marido foi assassinado pelos companheiros, colegas dele. Ele era uma espécie de um soldado. E todo mundo da família queria vingança e ela não aceitou vingança. Chegou a rezar para que os filhos não fizessem vingança, os filhos vieram a morrer depois. Então, em troca da vingança, ela propôs o amor. Então, é muito bonita essa questão da história dela, que a gente possa colocar sempre o amor à frente de qualquer raiva que a gente tem, tá bom? Fique com Deus, até o próximo encontro.